Era primavera, cidade interiorana. Ao final do ano letivo, costumava-se fazer festa no encerramento. Rosa, garota de 15 anos, tinha os pais e uma irmã de 13 anos. Rosa era uma boa aluna, tirava boas notas, era comportada e tinha poucas amizades. Nesse particular, o que se entendia e o que ela demonstrava com essa distância e afastamento das colegas era que alguma coisa errada existia em sua família. Rosa era daquelas alunas que nunca faltava às aulas, mas estranhamente foi sentida sua falta por 3 dias consecutivos. A professora, estranhando o fato, procurou ir até sua casa. Lá chegando, na periferia da cidade, moradia modesta, de taipa, sem piso, situação típica da cruel pobreza, a professora aproximou-se e bateu palmas, chamando a atenção dos moradores. Ô de casa, é aqui que mora uma garota chamada Rosa? Logo em seguida, uma voz trêmula respondeu: é aqui mesmo, senhora. Ela não está, mas em que posso ajudá-la? A professora ficou sabendo que se tratava da mãe de Rosa e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem. A professora ficou sabendo que Rosa estava trabalhando numa casa de família juntamente com sua irmã e devido a isso estava faltando às aulas. Após as coisas se ajustarem um pouco, Rosa voltou à escola e ao término da última aula, a professora disse que queria falar com ela, no que foi atendida prontamente. A professora se mostrou preocupada com o futuro da boa menina, dizendo que ela era inteligente, boa aluna, esforçada e não devia faltar às aulas, pois servia até de exemplo para algumas colegas essas suas qualidades. Disse que esteve em sua casa e que sua mãe não conseguiu explicar o motivo de sua ausência na sala de aula. Rosa carinhosamente respondeu: professora, muito obrigada por se preocupar comigo. É uma história muito longa e talvez o meu argumento não seja suficiente para convencê-la. Me perdoe, prometo não faltar mais. Sem prestar maiores esclarecimentos, a professora foi embora. Estava se aproximando a já tradicional festa da escola, na qual cada aluna levava seu pai. Após alguns rituais, era feita a chamada nominal, quando cada aluna presenteava seu pai. Rosa, que levava uma vida difícil com a mãe paralítica e um pai alcoólatra que não trabalhava, só bebia, todo dia a mesma coisa, saía pela manhã e voltava à noite bêbado, não tinha nenhuma perspectiva de uma vida melhor. O pai, além de alcoólatra, brigava e espancava a irmã, ela e a mãe. Quantas vezes ia para o seu quarto ouvindo os berros do pai, os soluços da mãe, o choro da irmã, o bater de portas e as coisas se quebrando. A vida da família era um inferno. Como a pobre menina poderia apresentar seu pai na escola e ainda presenteá-lo? Era impossível. Isso a fazia sofrer muito. Ela queria muito, mas não podia. Apesar de tudo, Rosa tinha a esperança de um dia a situação melhorar e estava determinada a contribuir para que isso acontecesse. Não suportando mais aquela situação, numa noite em que seu pai chegou mais uma vez bêbado, falou: meu pai, por favor, não brigue com a gente hoje não. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Minha irmã e eu trabalhamos numa casa de família por 3 dias e com o dinheiro que ganhamos, compramos um presente para o senhor. Mas lhe peço encarecidamente que me acompanhe até a escola para participar da nossa festa, papai. Não beba nesse dia. Nos anos anteriores, o senhor não participou. Dá-me esse prazer, papai. O senhor promete? Ele não respondeu afirmativamente, mas deixou transparecer que apareceria na festa. Rosa ficou contente. Todos notaram sua transformação nos dias seguintes. Fez questão de contar a novidade para as colegas, afirmando que seu pai também participaria na festa daquele ano. Chegou o grande dia da festa. Estava tudo bonito. Afinal, seria a festa de confraternização e início das férias. Chegou o momento dos versos, poesias e entrega das notas finais e em seguida a entrega dos presentes. Começou a chamada por aluna. Na medida em que o nome era chamado,
A mesma ia até a mesa, pegava o boletim com as notas, mostrava para o pai, fazia a entrega do presente. Era aplaudida pelos colegas e recebia o abraço e o beijo do pai. Era esse o ritual. Rosa foi a última a ser chamada. Radiante foi até a mesa, pegou suas notas e o presente e foi ao encontro do pai, entregou o presente e grande foi a decepção e a vergonha. Ao abrir o presente, o cúmulo da ignorância, que era seu pai, sem qualquer noção social e educativa e talvez por efeito do álcool, não se sentindo satisfeito com o presente, ao invés de mostrar sua insatisfação em casa, a brutalidade aflorou e atirou o embrulho no pátio. Naquele momento, todos ficaram em silêncio, abismados com a reação do pai alcoolizado de Rosa. A pobre menina, na melhor das intenções, trabalhou juntamente com a irmã, faltou às aulas para ter o prazer da presença do pai na festa de encerramento pela primeira vez, esperou que o pai gostasse do humilde presente, que deixasse de beber e trabalhasse com humildade, que ajudasse no sustento da família. Depois tudo poderia melhorar. O presente era humilde, uma caixa de engraxar. Seu pai não arranjaria nenhum emprego. A solução era ajudar a família como podia, renderia algum dinheirinho. Mas o resultado foi esse: uma caixa em pedaços e um pai encolerizado. O inconsequente do pai da menina sentiu-se rebaixado. Imagine ele, um homem de certa idade, recebendo uma caixa de engraxar como presente. Que menina mais atrevida! Pensava o bruto, não entendendo a melhor das intenções da filha. Era uma caixa sob encomenda, com uma frase carinhosa dirigida a ele. A caixa não era uma simples caixa, e para acrescentar seu valor, vinha também a dedicatória: ao meu querido papai, com amor, da sua filha Rosa. Ao ver seu presente em pedaços, como também ficou seu coração, Rosa chorou. Naquele momento passava em frente ao colégio um garoto que, ao ver a caixa, a recolheu e levou para casa. Saiu radiante e cantarolando. Ele sim saberia o que fazer com ela. Por algum motivo, o pai de Rosa havia desaparecido depois daquele dia. Não deu mais notícias. Os anos se passaram e ninguém sabia do seu paradeiro. Como todo alcoólatra irresponsável, havia abandonado a família. Estava numa cidade vizinha, mas não dava notícias. Continuou na bebedeira. Comia o que pedia pelas ruas. Rosa continuou estudando. Conseguiu se formar. Estava trabalhando e sustentando a família. Procurou muito saber por onde andava o pai. Ninguém imaginava que aquele pobre mendigo que perambulava pelas ruas da cidade vizinha era, na verdade, o pai da respeitada mocinha que conseguira vencer os obstáculos com muita dificuldade. O pobre diabo continuava bebendo e pedindo pelas ruas, sendo humilhado e às vezes por alguém de maus sentimentos. Certo dia, no limite de suas forças, quando não encontrou mais alguém que se compadecesse da sua fome, bateu numa porta e um garoto de 8 anos o atendeu. Perguntou o que queria e o homem disse que tinha fome. O garoto pediu que ele entrasse e imediatamente lhe deu uma roupa limpa do seu pai e deu-lhe comida. Os dois conversaram muito enquanto esperavam a chegada do pai do garoto. Após muita espera e sentindo que o pai demoraria um pouco, o garoto precisou sair para trabalhar e pediu ao visitante que aguardasse seu pai, que talvez não demorasse muito. Pediu desculpas ao desconhecido. Entrou em seu quarto, pegou sua caixa de engraxar e ia saindo. Quando foi puxado pelo braço pelo homem, o garoto virou-se rapidamente e encarou o desconhecido sem nada entender. Notou que estava pálido, amarelo, como uma flor de algodão. O homem olhava para a caixa com os olhos embugalhados. Perguntou para o menino: como você conseguiu esta caixa? Presente do meu pai. Ele trabalhou muito com ela antes de trabalhar no emprego que hoje está.
Nos tempos difíceis, ele sustentou nossa família com ela. O homem continuava com os olhos fixos na caixa. Reconhecia naquele momento a caixa que um dia ele desprezou, atirando no pátio de uma certa escola. Em letras já apagadas pelo tempo, ainda se lia: ao meu querido papai, com carinho, da sua filha Rosa. Talvez por ironia do destino, para que aquele homem recebesse uma lição, milagrosamente aquela frase continuava ali. Forças invisíveis não permitiram que ela fosse apagada. Naquele momento, como num filme, aquele homem reviveu todo o seu passado. Viu o rosto da pequena Rosa, manchado pelas lágrimas da vergonha. Estremeceu de remorso. Ouviu nitidamente o barulho de parte da madeira se despedaçando e em seguida um garoto que acolhia a caixa e saía cantarolando de alegria. Naquele momento, o pai do garoto, agora com 26 anos de idade, chegava do trabalho. Ali estava o garoto que há 20 anos atrás recolhera a caixa. O garotinho que acolhera o desconhecido e que ainda não tinha saído para sua rotina de engraxar sapatos, ouviu toda a história daquela caixa, contada pelo homem. A história de uma caixa e uma menina incompreendida, que hoje é mulher. O garoto se emocionou, mas precisava sair para atender um cliente. Chegou numa bonita casa, bateu palmas e foi autorizado a entrar. Sua cliente era uma bonita mulher, que naquele momento estava com visita. A visitante também era uma bela moça. Enquanto o disposto rapazinho limpava os sapatos, as mulheres conversavam. Tagarela que era, na primeira brecha que achou, entrou na conversa e começou a contar a história de um desconhecido que deixara em sua casa e repetiu a história deste desconhecido. Uma garota que era sua filha e uma caixa de engraxar, que por coincidência era a sua caixa. Só naquele momento, a visitante teve a curiosidade de olhar para a caixa do garoto. O engraxatezinho continuava com sua tarefa quando sentiu que um corpo caía ao seu lado. Nada entendeu. O que teria acontecido? Ao recobrar os sentidos, a visitante pediu ao garoto que a levasse até sua casa imediatamente. Lá chegando, se confirmou o que ela imaginara. Sentado ao lado do pai do garoto, estava seu pai. Ali estava ele, 20 anos mais velho, e muito maltratado pelo tempo e pelas suas atitudes erradas. O álcool havia sido seu carrasco. Pai e filha se abraçaram entre lágrimas. O velho pediu perdão. Só agora reconhecia o quanto havia errado. Foi perdoado. Vive feliz ao lado da filha. A família se reconstruiu. Foi unida pelo destino e uma caixa de engraxar. Mas o destino não abriu mão de dar uma lição naquele homem. Homem que no final dos seus dias, após muito sofrer, foi guiado à casa do menino que um dia recolhera um presente dado com amor, recolhido aos pedaços no pátio de uma escola onde estudava uma filha apaixonada e sonhadora. Teve sua fome saciada e seu corpo protegido por alguém que conseguira vencer na vida com a referida caixa. A lição foi dura, mas merecida. Nem pai nem filha tocaram mais no assunto. Preferiram esquecer o passado.